pessoal. Hoje a gente trouxe o professor Daniel para falar sobre um tema que é super importante para a prática dentro da área da saúde, que é ciência sem anestesia, como ler estudos, detectar armadilhas e proteger seus pacientes. Professor, muito obrigada pela disponibilidade, por ter topado participar. Uma palestra. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Antes da gente começar, gostaria de convidar todos vocês a chegarem mais para frente. A gente aproveitar esse momento que somos uma pequena turma, assim a gente consegue interagir. E tá valendo nota, brincadeira. Então a gente consegue estar mais próximo. Deixa eu só pegar abrir aqui, tá? Pegar um copo só para tirar um chiclete. Bom, quando a Duda me chamou para a gente começou a conversar, né, sobre alguns temas, e uma das coisas que eu particularmente como professor, tem me chamado bastante atenção, e vejo também, né, pelos estudos e pelos trabalhos que eu vejo os alunos produzindo nos últimos anos, isso tem me despertado muita preocupação, né? Eu sempre falo para meus alunos, eu sou professor de fisiologia, farmacologia e MPC, né, metodologia de pesquisa científica, ou MBR, né, medicina baseada em evidência. E uma das coisas que me chama muita atenção é que eu vejo que os alunos não desenvolvem um olhar crítico sobre os estudos que eles analisam. Eles olham trabalhos que citam por influencers no Instagram, falando sobre um determinado medicamento que gera determinado impacto, que reduz mortalidade, que reduz colesterol. Tá, mas e aí? A gente não pode ser apenas um mero reprodutor de resultados de resumos de estudos científicos. A gente precisa, vocês enquanto alunos e futuros médicos, vocês precisam ter um olhar crítico, cético, sobre aqueles dados que estão sendo apresentados para vocês. Não é porque um estudo foi publicado que ele é verdade absoluta. Não existe verdade absoluta na ciência. Existem fatos até o momento que provam o contrário. Então a gente precisa ter cuidado. Porque na hora de que a gente lê um estudo que traz um determinado resultado, dizendo que aquilo impacta no colesterol do paciente, eu tenho que me preocupar só com o número de colesterol que está sendo reduzido, ou tenho que me preocupar com o desfecho? Esse paciente que tomar essa medicação para reduzir o colesterol, ele vai viver mais ou vai viver menos do que se ele não tomasse o medicamento? Ele vai ter uma qualidade de vida melhor ou pior se ele tomar o medicamento? Então eu tenho que olhar o impacto. E aí, diante disso, eu trouxe esse tema para a gente discutir e conversar aqui hoje, tá? Eu quero que vocês interajam, tá? Não encarem isso apenas como uma palavra, uma palestra que eu falo, que eu discuto. A ideia aqui é tirar dúvidas, é sanar dúvidas de vocês. Então eu trouxe uma linguagem bem mastigada, bem fácil, tá? Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que eu preciso saber se vocês já tiveram algum contato com eles. Porque isso é algo extremamente importante e que diferencia muito um bom médico clínico daquele mero reprodutor de diretriz ou de guideline. Porque pelo menos se o médico hoje ele reproduz um guideline, ele já é alguma coisa, né? Porque hoje está todo mundo inventando meu método, minha técnica, meu não sei o quê, baseado em quê? Em delírios da sua cabeça? A gente tem que entender que existe um caminho, né, para algo ou algum tratamento chegar até o paciente. Vocês serão futuros prestadores de serviço, né? E tem que tomar cuidado, porque isso é um risco, né? É um risco. Bom, quando a gente fala de apenas leitura de resumo, né? O resumo de um abstract, ele pode ser extremamente lindo. Ele é o que a gente chama de, no mercado, né, do brief, ele é o momento ali que você está fazendo uma apresentação do seu trabalho. E por vezes o resumo ele não mostra todos os dados. Primeiro que não cabe, né? E segundo que ele tenta chamar a atenção para o leitor, né? E aí eu costumo comparar o artigo científico como um iceberg, por exemplo, onde o resumo ele só é a ponta do iceberg, porque ele mostra apenas uma parte. E aqui eu trago o caso, por exemplo, do estudo Vigor. Esse foi um estudo publicado no New England Journal of Medicine, uma revista importantíssima, vocês devem saber, de alto impacto, de alta importância na medicina. E esse estudo trazia os benefícios do Refocoxib, né,
comparando com o naproxeno. Alguém sabe que medicações são essas? São utilizadas para... São ANES, né? Anti-inflamatórios não esteroidais, mais seletivos para COX-2 do que para COX-1, mostrando que eles reduziam muito o efeito gastrointestinal do paciente que usava essas medicações. Né? O resultado foi aprovado, amplamente prescrito, principalmente nos Estados Unidos, isso em 2001. Só que, qual foi o grande perigo desse estudo? No resumo, não trazia dados de desfecho. E aí, o artigo até mostra que aumentaram muito os níveis de eventos cardiovasculares graves nos pacientes que faziam uso dessa medicação. E aí o que aconteceu? A estimativa foi que em torno de 88 a 140 mil pessoas tiveram eventos cardiovasculares graves por conta da medicação. Peraí, eu tenho uma medicação que reduz o efeito gastrointestinal, mas em contrapartida o paciente aumenta o risco de ter um infarto, um derrame, morrer de um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico, e mesmo assim a FDA aprova o medicamento e ele é extremamente prescrito pela comunidade médica no mundo inteiro. Mas o dado estava lá no artigo. Ele não foi omitido. Ele só não estava sendo dito que, como o efeito adverso, aumentava o risco de morte cardiovascular, no resumo. Né? E aí, eles criticaram muito os cientistas e tal, mas espera aí, não houve fraude, né? A questão é que metodologicamente o estudo era muito robusto, muito bem desenhado. Só que isso mostra que a comunidade se importou muito mais com resumo do que com o como o estudo foi feito. Quais foram os desfechos encontrados? Qual o impacto que isso gera na qualidade de vida? Tem caneta aqui para escrever? Eu gosto, às vezes, de escrever algumas coisas. Se tiver uma canetinha aí. Se não tiver, não, tudo bem. Não tem, tá bom. Pode passar o próximo. Então, esse estudo aqui ele é um caso bem clássico, tá, da literatura sobre viés de percepção. A gente precisa olhar o artigo como todo, não é só apenas ler resumo. Né? O que eu vejo muito nas redes sociais, e vocês são a geração das redes sociais, é que nunca foi tão difícil. Acho que a população nunca esteve tão desinformada na era da informação. Mas nunca foi tão difícil estimular alguém a querer aprender a estudar, a buscar. Então acho que hoje o grande desafio do professor não é ensinar, é motivar vocês a quererem aprender. Porque a informação, gente, está aí. Vocês podem aprender qualquer coisa, ainda mais na era da inteligência artificial. Só que a gente vive mais na era da desinformação do que informação. Como a gente vê vários médicos com, fulano é um excelente médico. Por quê? Não, porque ele tem 100 mil seguidores no Instagram. O que isso significa? Que ele às vezes é um rostinho bonito e fala bem para a câmera. Mas isso não significa competência, não significa que ele é ético, não significa que ele é um humano na hora de atender o seu paciente. E aí muitos deles pegam estudos feitos em animais, distorcem a narrativa, colocam lá um print que acende e apaga na tela e assumem aquilo como verdade absoluta e desinforma a população. E por vezes ele mesmo acredita naquilo. Ele acredita na própria mentira, por falta de critério na hora de ler um estudo científico. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Bom, mas para isso que existe a medicina baseada em evidência. Ela é algo recente. Ela teve diretrizes e estruturação mesmo na década de 80 e 90. E a medicina baseada em evidência diz sobre o uso consciencioso, explícito e criterioso da melhor, veja bem, da melhor evidência disponível para tomar decisão sobre o cuidado de pacientes individuais. É você olhar o que a evidência, o que a literatura científica traz para traçar uma tomada de decisão olhando o indivíduo, tá? Mas a gente vai aprofundar mais nisso à frente. Mas qual é o grande problema? Que a gente chama de spin, tá? Por exemplo, como eu mostrei para vocês, o estudo Vigor, né? Resumos e ensaios clínicos frequentemente usam uma linguagem distorcida para apresentar o tratamento de forma mais favorável do que os dados reais realmente mostram. E esse é o spin, porque o artigo do Vigor, ele é um
clássico spin. O que é spin? Spin significa, no inglês, vem de virada, reviravolta, né? Ele mostra um negócio extremamente fantástico que reduz efeito gastrointestinal, parará, pode prescrever o paciente com tratamento de artrite reumatoide, etc e tal. Ah, mas lá no final eu vou ver, aumenta o risco de morte cardiovascular em mais de 35%. Putz, e aí? Prescrevo ou não prescrevo? Né? Então não existe um certo ou errado. A gente tem que pensar no julgamento clínico, ético, baseado na melhor evidência disponível. É o que a MDE mostra pra gente. Bom, vocês já viram essa pirâmide em algum momento da graduação de vocês? Isso aqui tem que estar impregnado na cabeça de vocês. A pirâmide de evidência. Ela não categoriza, tá, a pior da melhor evidência, mas é o grau de robustez metodológica para se buscar ou testar uma hipótese, tá? Então, na base da pirâmide, a gente tem relatos de casos ou série de casos que a gente geralmente utiliza para relatar uma síndrome, um caso de uma síndrome rara, ou uma pequena corte de pacientes com uma determinada condição que não é comum no cotidiano. Se eu for escrever hoje um relato de caso sobre o tratamento de diabetes de um paciente utilizando sulfonilureias, qual é a novidade? Um medicamento que já está há mais de 40 anos no mercado, eu vou relatar o número de um paciente que eu tratei com aquilo? Para quê? O que tem de novidade isso? Nenhum. Né? Agora, um exemplo prático para vocês, em 2019 para 2020 ali começou, né, o início ali da divulgação de alguns casos de pacientes que foram infectados pelo vírus SARS-CoV-19, né? A pandemia da Covid-19. Covid é a síndrome, SARS-CoV é o nome do vírus, né? E aí a gente tinha algumas séries de relatos de casos de pacientes que apresentavam sintomas parecidos, que pioravam, internavam, né? Enfim, então nós temos ali relatos de casos. Então ele serve justamente para iniciar, porque às vezes eles olham algo acontecendo fora do comum, relata aquilo e isso abre portas e precedente para outros estudos. Até, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas, com grandes estudos, ensaios controlados, randomizados, cegados duplamente, né, que ajudam isso. Mas antes do ensaio clínico randomizado, nós temos estudos de corte, tá? O estudo de corte, basicamente, ele pode ser uma corte prospectiva ou transversal. Ele pode ser, basicamente, o que a gente chama de filme. O estudo de corte longitudinal, por exemplo, eu acompanho um grupo de pacientes por 5, 10, 15, 20 anos e observo a sua interação com o ambiente, tá? Mas ele também está sujeito a vieses, a erros de medição, tá? Como, por exemplo, viés de aferição, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Como, por exemplo, você imagina que eu estou acompanhando uma corte de pacientes de uma cidade pequena. Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Nós temos aqui no Brasil uma região que é considerada uma das regiões mais longevas do mundo. Pouco se fala, né, porque esse é Brasil, mas ficou muito mas ela ainda não ficou famosa, está começando agora, mas você ouviu muito falar da tal das Blue Zones, zonas azuis, alguém já ouviu falar? Tem até um documentário na Netflix, Como Viver Até os 100 Anos, onde um jornalista investigativo da National Geographic, em 2004, 2003, começou a fazer um levantamento demográfico e começou a observar quais eram as regiões mais longevas no mundo. E aí ele chegou ali a 5 cidades, né? Icária na Grécia, Loma Linda nos Estados Unidos, Sardenha na Itália, Okinawa no Japão, que não é mais uma zona azul, e uma na Costa Rica, que eu esqueci o nome agora. E essas 5 zonas, apesar das distâncias, tinham pessoas que tinham comportamentos similares, né? Pessoas que viviam por mais de 100 anos e que não apresentavam doença crônica. Tinham uma qualidade de vida muito boa. E ele observou essa corte durante um tempo, claro, junto com cientistas, né, com isso, especialistas nessa área, né? Então ele observou um estudo observacional de corte,
tá? Mas nós temos estudos de corte, por exemplo, transversal, onde eu tiro uma foto, enquanto o longitudinal é um filme, né? O transversal, ele é uma foto, eu tiro uma foto. Por exemplo, eu quero analisar aqui qual é a prevalência do consumo de cigarros eletrônicos em estudantes universitários do Unifor. Esse é um estudo de corte transversal, onde eu estou analisando um comportamento, mas eu posso ter viés de aferição. Eu posso inventar um questionário, por exemplo, para medir isso, que é muito comum, que eu já vi alguns trabalhos de alguns alunos aqui. Vou fazer um trabalho investigativo, vou aplicar um questionário. Aí ele vai lá e monta o questionário no ChatGPT, quando monta, e começa a aplicar. Sem nenhuma validação, sem nenhuma estruturação. Peraí, mas o seu orientador não falou sobre isso? Não, uma análise psicométrica, que se chama, utilizando questionários, ela serve para avaliar comportamentos. Só que o comportamento, daqui a 5 minutos, ele pode mudar, dependendo da informação que eu recebo. Então eu tenho que entender que existe limitação, tá? No uso da ferramenta. Não estou descredibilizando trabalhos com questionário. Eles são importantes, tá? Mas eles têm que ser muito bem estruturados, tá? E validados de preferência. Mas se eu não tiver uma boa ferramenta, eu tenho viés de aferição, de medida, tá? Como, por exemplo, um outro exemplo também, eu posso pegar aqui pacientes que participam do hiperdia no ambulatório aqui e começar a medir a pressão arterial deles durante 6 meses, enquanto eles estão sendo assistidos por estudantes de medicina. E aí, enquanto um grupo de alunos usa um SFIG de punho, o outro usa um SFIG analógico e o outro usa um SFIG automático, braquial. Tem 3 ferramentas com medidas distintas, com métrica, com tecnologias distintas de aferição. Então, posso ter um viés de aferição, ok? O ensaio clínico randomizado, né? Ensaios clínicos, eles servem para a gente testar hipóteses, tá? Para eu começar a pensar em inferir casualidade. O que é isso? Eu vou pegar um grupo de pacientes extremamente heterogêneo. Então, pacientes com sobrepeso, hipertensão e resistência insulínica. Só homens entre 40 e 60 anos. E aí eu vou testar por exemplo, um composto fitoterápico. Vou começar a testar fitoesteróis presente na casca da uva Isabel, que a gente sabe que tem. E aí eu vou pegar um grupo e vou dar esse fitosterol dentro de uma cápsula, concentrado, e o outro grupo eu vou dar a mesma cápsula, só que contendo farinha. Tá, mas e aí, como é que eu vou saber qual grupo é o tratado, qual grupo é o controle? Nesse caso, o ideal é você fazer a randomização por cluster. Você usa um aplicativo, tá? um software, que você cadastra todos os pacientes que têm as mesmas características e ele aleatoriamente vai separar os grupos. Grupo controle e grupo intervenção. Tá? E aí, quando é duplo cego, que é mais interessante. Por quê? O avaliador não sabe quem é quem. Quem é o grupo controle e quem é o grupo tratado. E aí eu só vou analisar os dados brutos finais. Grupo A e grupo B. Mas quem recebeu o quê? Não sei. Eu vou fazer análise cega. Esse seria o top de estudos de ensaios clínicos, né? E aí eu analiso e vejo. Mas também ele pode ter viés de seleção, como por exemplo, geralmente nos ensaios clínicos, a amostra que eu vou estudar, ela representa uma população. Então ela é um percentual. Eu tenho que fazer cálculo amostral para saber qual o número mínimo necessário para representar uma determinada população com aquelas características. Então eu preciso de fazer um cálculo amostral. Antigamente era mais difícil fazer, hoje em dia é muito fácil fazer um cálculo amostral, tá, gente? Inteligência artificial está aí, ajuda você justamente a fazer o cálculo amostral, porque ela vai buscando as informações embasadas, né? Que é para quem sabe usar. Mas hoje em dia a gente consegue fazer muito mais fácil um cálculo amostral, tá? Mas eu posso ter um viés de seleção, por exemplo, em que eu vou estudar uma população de pacientes com câncer coloretal, que se consulta aqui no ambulatório, e vou pegar e vou propor um tratamento aí, que eu criei da minha cabeça, um novo método que eu vou lançar depois quando me formar no Instagram e começar a vender infoproduto na internet. E aí eu vou fazer um estudo em cima de apenas 12 pacientes que são atendidos aqui.
Isso é um viés de seleção. Que eu escolhi pacientes apenas de um único centro e inferi que os resultados que eu obtive nesse único centro servem para toda a população. É uma audácia enorme, né? Do pesquisador. Mas vamos lá. O outro é o viés, e por cima, no topo da pirâmide, nós temos as revisões sistemáticas plus meta-analíticas. O que é uma revisão sistemática? Já peguei alguns trabalhos aqui também de alunos dizendo que estão fazendo uma revisão sistemática. E aí, não estão fazendo revisão sistemática, porque ela tem um método para se fazer. E eu não entendo o porquê. Muitos alunos querem fazer revisão integrativa. O que é revisão integrativa, gente? Quem faz é o especialista do especialista. Porque ele faz uma mini revisão, vê a literatura e faz uma interpretação, é quase como se fosse um capítulo de livro, e ele faz uma interpretação da literatura científica com a sua prática sobre aquelas evidências, trazendo o que a gente chama de point view, um ponto de vista, baseado na experiência clínica com o mínimo aqui que tem da literatura. Então, revisão integrativa não é para vocês. É metodologicamente incorreto e não é exercício acadêmico. Então, quando vocês forem fazer um trabalho, principalmente pensando no TCC de vocês, acho que a Unifor tem um ponto muito forte, que ela curricularizou a ciência. Isso é muito bom. É claro, se conduzido da forma correta. Se o aluno entende da responsabilidade que é escrever um TCC. Porque se você escreve um TCC e ele bota lá na biblioteca, beleza, poucos vão ver. Agora, muitos de vocês estão publicando isso. E publicar um trabalho sem o mínimo de senso ético e moral sobre a informação que você está trazendo, porque hoje em dia muita gente está usando IA para fazer os trabalhos, que alucina, que inventa coisas, isso é uma falha ética e moral. Tá? Vocês estão construindo coisas que não existem, e a IA faz interpretações que não existem. Porque ela foi treinada para ser super acolhedora com os seus usuários. Tá? Para quem tiver interesse, o New England Journal tem uma seção só de IA em medicina. E toda semana eles trazem artigos abertos, sem assinatura, mas vocês podem assinar a newsletter deles, e que são artigos muito legais, interessantes e fáceis de ler, para vocês entenderem o impacto que isso pode gerar, inclusive na formação de vocês. Tá? Então ela é uma ferramenta excelente, quando usada de forma ética. Tá? Mas, como aqui, por exemplo, essa seta aqui ilustra para vocês, uma corte prospectiva, tá, bem desenhada, ela pode ter uma validade melhor do que um estudo controlado, randomizado, mal conduzido, metodologicamente mal estruturado. Tá? Então, como eu disse, essa é uma pirâmide, não é de qual é melhor e qual é pior. Qual tem mais critério metodológico para ser feito. Tá? E aí as revisões sistemáticas, você usa ferramentas que botam critérios para selecionar os estudos. E aí depois que você selecionou esses estudos, você ainda rota uma estatística. Quem já viu uma revisão sistemática que tem um gráfico, que tem uma linha no meio, e aí tem um positivo e um negativo. E aí vai mostrando umas barrinhas que vão para a direita, outros que vão para a esquerda, né? Isso é uma revisão meta-analítica. E ali ele faz uma revisão da literatura e identifica se existem estudos que têm grupos, cortes, né, similares e que encontraram resultados positivos ou negativos diante daquela pergunta que se faz. Então são artigos excelentes de alto impacto. Tá? E para vocês que vão se formar e querem possivelmente fazer uma residência, um aluno que sai da graduação com uma revisão sistemática publicada está lá na frente, na nota da residência. Tá? E, gente, é trabalhoso, mas não é difícil. Como eu disse para vocês, nunca foi tão fácil aprender. Basta querer, ter vontade. Isso depende de vocês. Tá? Então, como eu disse, essa pirâmide aqui é uma hierarquia de design. Tá bom? Vamos para o próximo. Bom, e o viés, ele pode se amplificar. Né? Então tem esses 3 erros aqui básicos que podem diluir a informação
e confundir, né? O viés de seleção, de aferição e publicação, como eu falei para vocês, né? O de seleção, como eu disse, é quando uma amostra não representa o seu paciente, né? O viés de aferição, quando a métrica favorece grupos, né? Como, por exemplo, um viés de aferição clássico, né? Tem um estudo que eu vou mostrar aqui na frente para vocês, que ele analisou um dado biológico, né? Uma métrica biológica, que é o quê? O colesterol, o LDL. Que a gente sabe que o LDL ele é um fator de risco cardiovascular, né? E aí se propôs o tratamento com uma determinada medicação que reduzia o LDL. Mas não olhou o desfecho duro. O que é desfecho duro? Mortalidade. Mortalidade / internação, né? Piora do paciente. E aí se viu que ele reduzia muito bem o LDL, mas o paciente internava e morria mais. Então, um tipo de viés de aferição. Porque o estudo, ele manipulou o dado para mostrar aquilo que era interessante, tá? E o de publicação. Isso aqui é um dos maiores problemas na ciência hoje que nós temos, inclusive para vocês. Por quê? Teve um estudo que foi feito pelo pessoal do New England e encomendado pela FDA, né, que fala sobre a ilusão da eficácia. Eles mostrando que, por exemplo, antidepressivos que foram submetidos ao FDA tinham probabilidade 5 vezes maior de serem publicados se os resultados fossem positivos. O resultado negativo não publica. Meu falecido orientador, professor Antônio Cláudio Mendes Ribeiro, do King's College, ele já dizia: não ter resultado é resultado. Então, se você faz um estudo e você não encontra resultado, publique. É resultado. É resultado, porque você mostra para outras gerações de cientistas que essa ideia já foi testada e que não funcionou. E tudo bem. Isso constrói a ciência, tá? Isso constrói o arcabouço de prática médica embasada. Mas isso, infelizmente, é um grande problema. Bom, e eu vou mostrar aqui para vocês 4 armadilhas, tá? 4 pontos que vocês sempre têm que olhar na hora de ver um estudo, tá? Primeiro, os desfechos substitutivos, né? Que eu falei para vocês, a ilusão biológica. Né? Aquele artigo que fala muito sobre o LDL, sobre a hemoglobina glicada, sobre a pressão arterial, mas não olha o desfecho. Tá? Eu falo que uma coisa que todo médico, na hora de ir num congresso de cardiologia, congresso de endócrino, teve agora nesse final de semana o congresso Brain, o congresso de psiquiatria, né, que a maioria desses congressos são financiados pela indústria farmacêutica. É ela que banca, né? E aí quando vem um palestrante apresentar um novo fármaco, uma nova proposta, tu tem que perguntar sobre o desfecho. Ele vai falar, reduziu o colesterol em tantos por cento. Tá, mas e aí? Teve algum estudo prospectivo? Acompanharam a corte desses pacientes que foram tratados 5, 10 anos? Para saber o que acontece com eles, se morreram mais, morreram menos, internaram mais, internaram menos. Então a gente precisa olhar, o médico tem que saber do desfecho da medicação que ele está propondo. Tá? Segundo ponto, valor de P e NNT. Alguém já ouviu falar em NNT? Alguém sabe o que é NNT? Número necessário para tratar. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já? Bom, que bom. Fico feliz, porque isso é uma coisa que me preocupa sempre quando eu vou falar disso em sala. Para alunos dos primeiros períodos eu entendo, mas um aluno de 6º, 8º período que nunca ouviu falar em NNT, me preocupa. E eu vou mostrar para vocês o porquê, porque isso aqui é o que norteia toda a prescrição que vocês forem fazer na vida de vocês, tá? Porque nem sempre um estudo que mostra que a redução de colesterol foi P significativo menor que 0,05 significa que aquilo tem impacto real na vida do paciente, tá? P significativo não significa tamanho do impacto, tá? Conflito de interesse. Quantos de vocês já leram um estudo, algum artigo, e foram olhar quem financiou o trabalho? De onde eram os autores? Isso é um ponto importantíssimo, tá? Porque existe uma ilusão de design que às vezes ele é muito mais favorável para um determinado produto. Por exemplo, estudo de medicação geralmente é financiado por quem? Pela indústria que detém a patente. Então a gente precisa olhar o viés de interesse, o conflito de interesse. Quem está bancando esse estudo?
Isso não significa que o estudo é ruim, mas que eu preciso olhar com mais rigor sobre aqueles resultados que estão sendo apresentados ali. E por fim, não menos importante, né, a questão do arquivo morto que eu já citei aqui para vocês, né, os dados negativos que não são publicados. E a gente fica com essa ilusão, né, na hora às vezes até mesmo de fazer uma revisão sistemática, de que algo funciona, porque a maioria dos artigos publicados mostraram que aquilo é factível. Na meta-análise mostrou que aquilo funciona, que o tratamento é mais favorável do que desfavorável. Mas será? E os dados negativos que não foram publicados? Porque a indústria, por exemplo, ela não financia trabalho negativo, com resultados negativos sobre o seu trabalho. Eu trabalhei durante 10 anos testando medicamentos para Cristália, para Novo Nordisk e para Roche. Enquanto eu estava fazendo meu pós-doutorado lá na FRJ, isso se intensificou mais e a gente recebia amostras e medicamentos para testar, né, em fase 1, em modelo animal. E a gente não sabia o que era. A gente recebia os frascos, frasco A, frasco B, frasco C. Então a gente separava os grupos de animais e testava o medicamento proposto para melhorar ou uma determinada condição. Então já trabalhei com medicações para psiquiatria, para redução de sintomas antidepressivos, já trabalhei com medicação para redução de colesterol, já trabalhei para medicação, tratamento de câncer, antitumoral. E isso é um tipo de trabalho que você faz teste cego. Então a indústria, quando ela adota esse tipo de postura, ela está sendo mais ética, porque ela está terceirizando, né, o serviço de testagem, para que não tenha viés de interesse, né? Tem que passar. Bom, então, quando eu tenho um fármaco, né, e eu utilizo esse fármaco numa determinada coorte de pacientes, e ele melhora o marcador laboratorial, não necessariamente significa que ele vai melhorar o desfecho. Então, eu preciso estar com o olho aberto. Porque às vezes tem medicações que melhoram marcadores, mas pioram o desfecho clínico, né? Internação / morte. Então, eu trouxe 2 exemplos clássicos também na literatura, tá? O primeiro caso é o estudo CAST, que é eu esqueci a sigla, eu sei que é antiarrítmico para supressão de arritmia ventricular. Então eles testaram alguns antiarrítmicos que foram extremamente eficazes em reduzir, tá, a arritmia ventricular, que é a encainida e flecainida, que reduziam de fato as arritmias, só que eles não mostraram nas análises secundárias, né, quando foram fazer, que aumentava a mortalidade dos pacientes. E era um tipo de arritmia relativamente ainda benigna, né? Uma extrasístole, uma parassistolia ventricular, que não gerava sintoma, não causava risco iminente para o paciente. Mas eles queriam testar nessa população. Moral da história, o paciente começou a morrer. E eles interromperam o estudo. O outro estudo clássico também é o estudo Illuminati, de 2007, da torcetrapide, que é um medicamento, foi o primeiro e o único da classe, né? Era uma medicação proposta que aumentava o HDL. A gente sabe que o HDL, né, o colesterol bom, ele é protetor cardiovascular. Então não se tinha nenhuma medicação que aumentasse o HDL. E aí eles proporam uma medicação que aumentasse o HDL independente de qualquer outra coisa. O que ocorreu? Os pacientes começaram a morrer também. Tá? E aí eles também tiveram que interromper o estudo logo no início. Tá? Porque não necessariamente aumentar um marcador biológico significa melhor desfecho. Tá? Então eu preciso estar atento a isso, né? O que o estudo realmente mediu, né? Esse marcador ele prevê piora ou melhora do desfecho? Ele olha e esse marcador ele realmente importa para o desfecho? Eu tenho que ficar atento, né, a esses pequenos detalhes. É um olhar criterioso. Bom, agora vamos a um ponto importante que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vamos ver esse estudo aqui, que é o estudo do Scandinavian Simvastatin Survivor Study. É o primeiro estudo, grande estudo que foi feito sobre o uso da simvastatina. Todo mundo sabe o que é simvastatina. Né? O que é simvastatina? É uma estatina.
né? É uma estatina para regulagem do colesterol, inibidor de HMG-CoA redutase, tá? E aí, quando se publicaram o estudo no Lancet, em 94, ó, veja bem, só revista de alto impacto, tá? Mostraram que risco relativo, redução de 30% na mortalidade no paciente selecionado com doença arterial coronariana mais colesterol elevado, com P menor que 0,05. Nossa, redução de 30% no risco relativo de mortalidade? Isso é muito ou pouco, gente? Parece muito, né? Parece muito. Parece. Porque a realidade é, eu tenho que olhar o risco absoluto e o número necessário para tratar. Que, na verdade, o que esse estudo mostrou? A redução absoluta foi de apenas 2,4% comparado ao grupo controle que recebeu placebo. 2,4%. Tá? E o número necessário para tratar foi de 42 em 5 anos. O que significa isso? A cada 42 pacientes que eu trato com simvastatina, em 5 anos, eu consigo de fato prevenir que ele morra por doença cardiovascular. Caraca, professor, mas é difícil calcular isso? Vamos lá, agora eu vou ensinar vocês a como calcular isso. Ah, professor, você tá de sacanagem, você vai botar... Gente, é ridículo. É ridículo. Todo estudo na indústria farmacêutica, na maior parte das vezes, vocês vão ver risco relativo. Risco relativo, risco relativo. Pelo próprio nome diz, ele é uma redução relativa do risco, não é absoluta, tá? Então vamos lá, vamos a alguns exemplos aqui. E eu utilizei o Notebook LM, vocês devem saber, conhecer essa ferramenta, que ela é excelente para fazer alguns slides, e eu usei ele para fazer esses slides, que eu falei, cara, como é que eu vou explicar isso de forma mais didática possível para os alunos? E eu testei algumas vezes, aí encontrei essa daqui que eu acho que vai ficar mais clara possível para vocês, tá? Mais uma vez, eu uso inteligência artificial, tá? Para melhorar os meus slides, porque os meus slides nunca foram muito bons. Eu sempre gostei de aula de cuspigis, de desenhar no quadro. Só que demorava muito, cada vez as aulas estão mais curtas, né? E para um conteúdo grande, então não dá muito tempo. Então o Notebook LM é excelente para isso. Então vamos lá, olha só. Vamos imaginar aqui um evento hipotético de infarto, AVC, morte, internação, tá? Vamos pensar em infarto. O grupo controle fez uma intervenção com 100 pacientes totais, tá? E eu observei que 20 pacientes desse grupo controle tiveram evento, tá? Enquanto no grupo tratado, dos 100 pacientes que foram tratados, apenas 10 tiveram evento. Vamos pensar em infarto, tá? Beleza. O que é risco absoluto? É uma chance do evento ocorrer em cada grupo. Como é que eu calculo o risco absoluto? Por exemplo, o grupo controle, não são 100 pacientes e 20 tiveram evento? Então eu divido o número total, o número que teve o evento, sobre o número total do grupo, tá? Então botei 100 para ficar fácil para calcular. Então é 20 que tiveram evento dividido pelo número total do grupo, 100, que dá 20%. Então o risco absoluto do grupo controle foi de 20%, ok? Agora, no grupo tratado, qual é o risco absoluto? Eu pego 10 que tiveram evento e divido pelo número total do grupo, que foi 100. Ou seja, 100 é 10%. Tá? Então o grupo tratado teve 10% de risco absoluto e o grupo controle teve 20% de risco absoluto. Deu para entender? Até aqui? Foi? Beleza. Agora vamos à redução absoluta de risco, que é outra coisa, que é o RAR. É a diferença entre os dois riscos, diferença entre o risco do grupo controle e do grupo tratado. Tá? Aqui eu vejo o impacto real. Como é que eu faço? Eu pego 20 do grupo controle menos do grupo tratado, certo? Que vai dar 10 pontos percentuais. Eu não vou falar reduziu 10%, não. Reduziu 10 pontos percentuais, que são coisas diferentes. Passa. Então eu sei que o meu risco absoluto relativo, o meu redução de risco absoluto foi de 10 pontos percentuais. Beleza. Agora, como é que eu apresento esses dados, né? O que é o risco relativo que a empresa adora utilizar, né? Eu vou comparar o grupo tratado, né, com o grupo controle de forma proporcional. Aqui eu estou falando de proporcionalidade, por isso que é risco relativo. Eu vou pegar 10% do meu grupo tratado dividido por 20% do meu grupo controle, que vai dar 0,5.
Se eu multiplicar 0,5 por 100, dá 50. 50%. Porque essa é a minha redução relativa do risco. Eu não falei da redução absoluta do risco, que é o RAR. O RRR é quanto o risco caiu em termos percentuais. E eu pego 1 menos 0,5, né, que dá 50. Esse é o meu RR. E aí parece que, nossa, o meu medicamento reduziu em 50% do meu risco relativo, certo? A redução de risco relativo. Então, se eu falar que reduz o infarto em 50%, é muito vendável, né? Não, apresentar isso num congresso, que a minha redução de risco relativo foi de 50%, e muita gente faz isso. É gigantesco, é maravilhoso, 50%, é inovador, vai explodir de venda. Mas peraí. O contrário também tem bastante, né? Tipo, de aumentar as coisas, no sentido, tipo, quem fuma vai ter um risco 700% maior de ter câncer de pulmão. Relativo ou absoluto? Ah, perdão, calma aí. Né? Relativo ou absoluto? Mas esse negócio, assim, o risco base de você ter um câncer de pulmão é, sei lá, 0,001 e aumentou 700% desse valor microscópico. Então, Exatamente. você comer carne vermelha vai te dar câncer, aumenta em 1.000.000% a sua chance de ter câncer. Não é assim, né? Não é bem assim. Mas é mais vendável você pegar uns números gigantescos para... A gente sai replicando números sem entender a fundamentação deles. E vocês, enquanto profissionais, futuros profissionais médicos, vocês são responsáveis por isso. A como vocês informam os seus pacientes. E aqui é a cereja do bolo do que a gente vai conversar aqui hoje. Que se tudo que eu falei aqui hoje, vocês puderem levar pelo menos uma coisa, é o número necessário para tratar. É o NNT. Como é que calcula o NNT? É muito simples. 1 dividido sobre a redução absoluta do risco. Então, é 1 sobre qual é o valor que deu, né, na redução do risco absoluto mesmo que a gente viu? 0,5. Não, 10 pontos percentuais. Reduziu 10 pontos percentuais. Então, né, para botar na casa do 100%, né, eu retransformo aquilo, boto em 0,1. 10 é 0,1, tá? Que é igual a 10. O que significa isso? Que eu preciso, tá? Eu preciso tratar 10 pacientes para prevenir um evento de infarto. Pegando esse mesmo exemplo aqui. Com essa medicação que eu trouxe aqui proposta. E por que isso aqui é importante, professor? Porque isso aqui faz parte da sua tomada de decisão junto com o paciente na hora de prescrever um medicamento. Aqui o número necessário para tratar foi 10, mas passa. Vamos ver aqui duas situações que eu tenho redução relativa do risco de 50%. Mas olha a grande diferença, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um paciente de alto risco, vamos pensar em risco cardiovascular. Um paciente de alto risco cardiovascular e aqui um paciente de baixo risco cardiovascular. No grupo controle, eu tive no paciente de alto risco 20% de incidência de eventos. Vamos pensar aí de 5 anos, como por exemplo o estudo da simvastatina. E no grupo de baixo risco, apenas 2% dos pacientes tiveram um evento em 5 anos. E eu tratei os pacientes. No grupo de alto risco que tratou, tive uma redução ali eu tive apenas 10% de incidência, né, de eventos. Enquanto no grupo de baixo risco, 1%. Mas se eu fizer o cálculo, vai dar 50 nos dois, né? No meu tratado sobre o controle, 10 sobre 20 dá meio, né? 1 sobre 2 dá meio. Então vai dar 50% nos dois. Nossa, que susto. Então a redução de risco relativo foi igual para os dois. Mas eu tenho que olhar o absoluto. E aí eu preciso olhar o número necessário para tratar. Porque quando eu pego 1 divido sobre a redução absoluta do risco, no paciente de alto risco, vamos pensar, quem é o paciente de alto risco? Um paciente de 60 anos, tá, com IMC de 35,
uma glicada de 6,5 e um LDL de 190. Ou um paciente de 33 anos, IMC normal de 28, uma glicada de 5,4, mais um LDL de 190. Quem que é o paciente de alto risco? O idoso, gente. Eles têm o mesmo LDL. O de 32 e o de 60. Só que o de 60, além do LDL, ele tem comorbidades associadas. Sobrepeso. Uma diabetes tocada, praticamente, né? Uma hemoglobina glicada de 6,5, praticamente ali diabetes. Claro, tem que ver outros fatores. E o LDL é uma clássica caso, né, de um paciente com síndrome metabólica. Agora, o outro lado é um adulto jovem, que não tem sobrepeso, tem uma glicada normal, mas tem um LDL alto, possivelmente por uma alimentação ruim, por sedentarismo, com fatores de estilo de vida que podem ser modificáveis, que se eles por si só se modificarem, pode ser que resolva o LDL dele. Então eu não tenho que tratar o LDL, eu tenho que tratar o paciente. E aí por isso que no idoso, talvez o número necessário para tratar seja 10. Enquanto no adulto jovem, de baixo risco, o número necessário para tratar pode ser 100. E aí a estatina pode não fazer muito sentido para ele nesse caso. Mas eu tenho que informar para o meu paciente sobre isso. Bom, as duas armadilhas é a questão do financiamento do arquivo morto, né, que eu já citei para vocês aqui, né? Então tem vários estudos sendo conduzidos, os resultados negativos acabam ficando engavetados, não publicados, às vezes apresentados em um congresso, um simpósio, etc. Mas o que de fato chega publicamente, artigos open access, né, de acesso aberto, gratuito, é aquilo que a indústria vê interesse em divulgar, infelizmente. Até a própria indústria da publicação, dos jornais. Tem muitas revistas que cobram 70, 60, 40 dólares, libra, euros, para você acessar um artigo. É muito dinheiro. Algo que não deveria ser de conhecimento privado se tornou um mercado. Porque ciência é um bem comum. Todos devem ter acesso. Né? Pode passar. Bom, e qual é a matriz diagnóstica que eu acho que é importante vocês levarem daqui, né? Primeiro eu tenho que olhar qual é a patologia que o meu artigo pode apresentar. Quais são os erros, né? Desfecho substitutivo, risco relativo isolado, conflito de interesse e o arquivo morto. Então, quando eu falo desfecho substitutivo, tem que ver se confunde, né, melhora do marcador laboratorial com melhora do paciente. Porque às vezes tem artigo que mostra, porque melhorou o LDL, não sei o que, tá, mas e aí? E o paciente? Melhorou o QALYS dele? Tem um índice agora que tem se falado muito nos estudos, que é QYLAS, que é Índice de Qualidade de Vida no Longo Prazo. Não é só controlar desfecho com medicamento. Eu tenho que saber se aquele medicamento que eu uso para controlar desfecho melhora a qualidade de vida do meu paciente no longo prazo. E aí as estatinas, que é uma das medicações mais prescritas na cardiologia, elas são extremamente eficientes na redução do colesterol. Minto, elas são extremamente eficazes na redução do colesterol. Mas o que a gente tem visto de mais estudos que estão sendo publicados e na prática é que elas não são tão eficientes assim. Por causa do seu principal efeito adverso. Qual é? Miopatia. Miopatia, que principalmente no idoso, ela piora muito. Né? A gente fala muito de prevenção de sarcopenia e tem uma droga que cuida do colesterol, mas parece estar favorecendo a sarcopenia. Nós não temos evidências robustas ainda para alegar isso, mas está sendo inferido muito isso, discutido isso na prática. Tá? Então tem uma droga que, sabidamente, tem um perfil protetor cardiovascular,
mas talvez piore a qualidade de vida do paciente, principalmente do idoso, que mais precisa. Então eu tenho que botar na balança. Eu tenho que olhar o número necessário para tratar, tenho que ver o risco absoluto de que esse paciente está exposto. O risco relativo não serve para tomada de decisão, gente. Ele é marketing estatístico. Acho que o maior problema é essa questão de saber fazer uma boa interpretação estatística. Porque às vezes a gente, igual você falou ali, para calcular redução de risco, saber interpretar os gráficos de um artigo, porque às vezes, igual você falou, a gente tem que analisar o que o artigo está falando no resumo e o que de fato tem ali escondido nas entrelinhas. Mas às vezes nem tá tão entre linhas, às vezes realmente só tá no gráfico. Tá descarado. Tá no gráfico, e se a pessoa não sabe interpretar o gráfico, ela não vai entender nada, não tá escrito. Né? Tipo assim, pelo menos comigo isso já aconteceu. De eu estar, tipo assim, num trabalho, vendo que a gente estava usando um artigo muito bom, caralho, uma revisão sistemática maneiraça, e aí vai ver o gráfico, vai ver que nada do que tá falando tem comprovação. Assim, tudo que tá falando foi pelo acaso. Mas se não olhar, a pessoa lê e acha que é maravilhoso, mas se não sabe interpretar o gráfico, número. E gráfico, gente, ele é autoexplicativo. Se você está com dificuldade de entender aquele gráfico, busca saber o que é, o que ele está falando. Às vezes o autor descreve brevemente do que se trata aquilo ali para você entender. Ele tem que ser autoexplicativo. Não é para ele ser um gráfico, que ele ilustra os resultados. E aí, se falando sobre essa parte, vou fazer uma pergunta para você. Qual é a parte mais importante de um artigo? Metodologia. Quantos de vocês já leram a metodologia de um artigo? Ninguém. Nem lê. Porque se a metodologia for ruim, cara, não adianta de nada aqueles resultados. De nada. Mas, assim, quando eu leio um artigo que está no New England, ele já passou por uma triagem muito melhor do que a Revisão por pares. Mas perfeito, vai, continua. Então, aí eu confio que você está no New England e é verdade. Eu concluo dessa forma. Cuidado com essa afirmação. Não é porque está no New England que é uma verdade. Exagerando um pouco, mas assim, já está mais... Já está melhor do que o crivo é maior. Muito mais. O crivo é maior. Mas e aí? É isso. Então vamos lá. O que eu faço? Assim, até quando eu vou ler numa fonte muito confiável, muito renomada, eu ainda preciso, estudante, no tal período, ainda preciso ficar investigando assim, será que o Inglês deixou passar alguma coisa? Não é sobre deixar passar. Não é sobre deixar passar. Não é que o New England deixou passar algo e você está se tornando um peer review. Ninguém aqui tem que ser peer review, tá, gente? Ninguém aqui tem que ser revisor de artigo, não. Você tem que ter um olhar atento. Um olhar atento. Porque quando eu pego um ensaio, um estudo clínico randomizado, controlado, cegado duplamente, uma das coisas que é extremamente importante para testar a hipótese é a homogeneidade do meu grupo. Na sua prática clínica, tem alguém que já está atendendo? No ambulatório, está acompanhando? Vocês estão acompanhando? No ambulatório, por exemplo, todos os pacientes são iguais? Tem o mesmo sintoma? O mesmo fator de risco? Não. Então eu não posso pegar um ensaio clínico randomizado duplo cego do New England e replicar ele na minha prática clínica. Ele falou também do primeiro artigo, que não tinha nada de errado naquele primeiro artigo. Só que a galera só lia o resumo. Entendeu? Exato. Eles não devem ter pagado aquele artigo do New England só porque no resumo estava florido. Porque no resto do artigo ele falava sobre o curso. Eu só estou citando o artigo aqui, se vocês olharem sempre aqui na parte de baixo do slide, artigos de revista de alto impacto. E não é que esses artigos eles estão errados. Não. Eles só mostram aquilo e só deixam em evidência aquilo que é de interesse. Os artigos são muito assim. Entendeu? Se você lê ele inteiro, gráfico, palavra por palavra, você chegou no concluído. Gente, não precisa ser expert e também ler, de fato, o artigo de cabo a rabo. Mas se você vai escrever um trabalho, tem que ler.
Você tá citando aquele autor. Então, para você citar ele, cara, tu tem que ter no mínimo lido o artigo. Eu fui revisar 2 trabalhos, gente, de conclusão de curso. Assim, eu fiquei completamente constrangido com relação ao orientador. E eu tive que conversar com a professora e falar, olha, vamos cancelar a banca, senão esse aluno vai reprovar. Porque não tinha um mínimo de critério. Trabalho todo escrito com IA. Tinham 35 citações fantasmas. Sabe o que é citação fantasma? Eu cito um estudo que não existe e nem está na minha referência. Citação de dado errado. De dado errado. O artigo faz uma conclusão, ele cita uma conclusão completamente oposta à que o autor disse. Gente, isso é muito, mas muito sério. Isso foi legal de cancelar a banca. Porque o aluno ia ser reprovado. Foram 2. Não foram 1, foram 2. Ia ser reprovado. Então, gente, tem que ter responsabilidade por aquilo que vocês estão fazendo. Um trabalho que vocês pretendem publicar numa revista é uma coisa séria. Não é só cumprir requisito. Vocês estão falando da carreira de vocês. E o orientador também tem responsabilidade sobre isso. Porque se fosse meu aluno, não teria nem ido para a banca. Eu estava com 3 grupos de alunos orientados. Agora eu estou com 1. Que foi até a parte. Por quê? Porque os outros não queriam fazer o que deveria ser feito. Aí eu sugiro que vocês procurem outro orientador. Porque eles não queriam fazer o que tem que ser feito. Gente, fazer um trabalho científico dá trabalho. Tem que estudar, vocês estão aqui para aprender. Eu não sei tudo. E toda vez que eu dou uma aula, eu estudo para poder melhorar. Para ensinar para vocês. Que eu me preocupo. Então vocês também têm que ter responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Que faz parte do processo, né? Então, quando a gente fala sobre desfecho substituto... Bom, enfim, para a gente concluir essa parte, vocês não têm que ser peer reviews, tá? Não tem que ser revisores. Na hora de ler um estudo, vocês têm que procurar essas pistas, que é o que eu trouxe aqui com essa aula aqui para vocês. Que pistas eu vou procurar na hora de ler um estudo? Então, por exemplo, risco relativo, risco absoluto, número necessário para tratar, tá? A corte, né, os fatores confundidores, se ele está inferindo algo além, né? Reduziu o colesterol, beleza, mas ele avaliou desfecho? Se ele está avaliando colesterol, ele tem que avaliar desfecho também. Ou ele assume que ele não fez isso, e tudo bem, tá? Tudo bem. Então, desfecho clínico duro, sobrevida, qualidade de vida, mortalidade, tá? Internação também entra. Risco relativo isolado. O cara que traz apenas o dado de risco relativo, cara, já olha assim. Porque senão ele pode colocar o risco relativo, mas ele tem que colocar o risco absoluto. Se ele omite o risco absoluto, desconfie da credibilidade do estudo. Mesmo que esteja no New England. Desconfie. Tá? Porque acaba superestimando o impacto real da intervenção. Tá? Conflito de interesse, gente, tem que olhar. Tem que olhar. Desenho metodológico, que às vezes favorece a indústria. Por exemplo, teve um estudo americano, esse eu não citei aqui, mas teve um estudo americano que foi publicado um pouco antes da pandemia, 2018, 2019 ali, falando sobre misconcept sobre dieta à base de carne. E aí falando que comer carne vermelha não altera o colesterol, que não altera a mortalidade, No final do estudo, quem que financiou? Uma organização que tinha um nome homenageando alguém. E aí quando você vai ver, a organização é financiada por quem? Pela indústria pecuária americana. Porra, gente. Então é óbvio, ficou muito nítido, né, que eles pagaram cientistas, e tem cientistas que fazem isso, tá? Que o trabalho deles, eu conheço 2 colegas que infelizmente foram para esse lado, que o trabalho deles é fazer estudos para as indústrias. Eu posso fazer uma pergunta sobre isso? Uma pergunta mais assim de opinião, porque eu confio na sua opinião. De verdade, é porque recentemente, na área da medicina, a gente teve
ano passado, uma diretriz nova da American Heart Society sobre novo tratamento de hipertensão. E todos os autores são financiados por farmacêutica. E, assim, é um estudo muito bom. Eu li, assim, não é um estudo, uma diretriz nova. Eu entendi tudo que citaram ali, citaram estudos antigos, inclusive, que são muito bem validados, citaram o Framingham, Hartzell, etc. 400 estudos lá, muito bem desenhados também. É um estudo que, assim, eu lendo, acho super válido, mas outras pessoas já chegaram para mim e falaram: você não acha que você está sendo inocente? Porque todos esses autores são, são financiados por farmacêutica, mas eu acho que aquele estudo faz muito sentido. E, tipo assim, ao mesmo tempo que eu fico com um pouco de pé atrás, eu também tento ver pelo lado do pesquisador, porque o pesquisador tem que ganhar o dinheiro dele, né, cara? O cara trabalhou, o cara tá fazendo pesquisa, ele tem que tirar dinheiro para fazer essa pesquisa de algum lugar. Bom, é o que eu, pelo menos, desejo para quem gasta tempo de vida para fazer uma pesquisa. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e até hoje eu ainda não tomei uma decisão de 100% da diretriz nova da American Heart Society, porque é uma baita diretriz, uma baita mudança. Sim. Mas tem esse conflito de interesse, que eles declaram na própria diretriz. Perfeito. Eles declaram o conflito de interesse. Tá ali, tá explícito. Né? Eles não esconderam isso. Né? Eles não esconderam. Então esse é um ponto que é extremamente importante. A declaração do conflito de interesse. Beleza. Eu também já trabalhei para a indústria farmacêutica. E nem por isso eu não fui antiético. Porque, como você bem disse, né? Eles são pesquisadores, são cientistas, eles também precisam ganhar seu dinheiro. Mas isso não implica em você infringir código de ética e moral. Com certeza. São coisas que não se conversam. Né? Igual, por exemplo, me chamaram para revisar... bom, tá gravando. Algumas coisas aqui. Me chamaram para revisar algumas coisas aqui, e aí eu perguntei, como é que você quer que eu revise? Não, eu quero que você faça uma revisão. Tá, mas é para revisar mesmo? Ou é só para dizer que eu revisei? Porque eu vou fazer o meu trabalho. Mas aí talvez eu possa desagradar pessoas que não estão dispostas a ouvir. Ser sincero. Pois é. Então, assim, certo é certo, errado é errado. Tá? Existem coisas que são dicotômicas. É sim e não. Não tem mais ou menos. Que isso implica em questões éticas e morais. Então, eu como pesquisador e professor, eu tento ser o mais transparente possível. Eu achei um artigo transparente. Então, perfeito. Então, se ele declara, beleza, mas isso não invalida, entendeu? A informação. Mas é claro, eu olho ela com uma certa cautela. Com uma certa cautela. Se os argumentos e as evidências que ela traz ali fundamentam bem, cara, contra fatos... Pois contra fatos não há muito argumento, né? Sim, mas mas esse é o ponto. É isso que você tem que fazer. É isso que todo médico, todo aluno tem que fazer. Tem que ponderar. Uma parte difícil também, né? Ponderar. Porque não pode dizer que eles estão certos ou estão errados. Eu acho que tem que ser ponderado. Igual o exemplo que eu estou dando, que eu dei para vocês sobre eu pegar... Quer ver? Vou dar um outro exemplo de um outro estudo. Eu estive agora, há 2 semanas atrás, lá no sul, em Gramado, no Corotel, participando de um simpósio. Não foi bem um simpósio, né? Foi foi um encontro ali com especialistas falando sobre o tratamento da obesidade com análise de GLP-1. E aí discutimos ali muitas evidências científicas, muitos estudos e tal. E aí uma endócrino da USP, muito boa, apresentou uns 50 estudos sobre a tisepatida, semaglutida, dulaglutida, né, mostrando em todas as áreas dos estudos que foram feitos até hoje, sobre o impacto dos análogos de GLP-1 na obesidade. Mas não só na obesidade, ela mostrando estudos que utilizando análogos de GLP-1 que reduzem o risco e progressão da demência senil. Análogos de GLP-1 que agora já estão sendo prescritos para redução de MACE. Alguém sabe o que é MACE, a sigla em inglês? Importante vocês saberem. MACE é redução de risco cardiovascular adverso.
tá? A sigla tá em inglês. Então já estão prescrevendo paciente com alto risco cardiovascular e com obesidade e sobrepeso, já estão sugerindo prescrever análogos de GLP-1. Paciente com doença renal, prescrevendo análogo de GLP-1 porque reduz a progressão da doença renal crônica. Esteatose hepática, aí já estão colocando análogo de GLP-1. É análogo de GLP-1 para tudo. Para tudo. E aí eu fiz uma pergunta para ela da seguinte forma. Falei, professora, esses estudos são muito interessantes e mostram um potencial, né, dos análogos de GLP-1 para reduzir diversas coisas, né? Parece que é uma molécula que ele chama de... tem um termo em inglês que eles falam sobre isso, que me fugi. É como se fosse uma molécula milagrosa. Multipotente, onipresente, é a molécula Deus, né? É a molécula Deus. Mas será que esse efeito que a gente tem observado nos estudos, com a tirzepatida principalmente, são efeitos inerentes do uso da tirzepatida ou apenas do emagrecimento gerado pela tirzepatida? Porque o indivíduo que emagrece sem usar análogo de GLP-1, ele reduz o risco cardiovascular, ele melhora a função renal, ele melhora a resistência insulínica, ele reduz a chance de desenvolver uma doença imunológica ou uma doença de declínio cognitivo. Simplesmente por emagrecer. Então talvez superestimar o valor dos análogos de GLP-1. Aí ela deu um sorriso e falou assim, eu não tinha olhado por esse lado. A especialista da Unifesp. Ela falou, não tinha olhado por esse lado. Não, porque a apresentação dela foi maravilhosa, mas assim, foi muito enfática. Foi muito enfática. Aí eu falei assim, eu também não sei, porque eu não li esses estudos que você está trazendo aí. Mas o que a gente sabe de evidência é que o simples fato de emagrecer melhora tudo isso. E é claro, de fato, os análogos de GLP-1 são um grande marco científico e evolutivo no tratamento da obesidade, que é uma condição crônica. Precisa de tratamento sim, mas não só com análogo de GLP-1. É uma condição comportamental. Porque não adianta nada o indivíduo com obesidade, que não se alimenta bem, que é sedentário, estressado, que tem apneia obstrutiva do sono, que vive num ambiente familiar extremamente ruim, não tem dinheiro, tomar análogo de GLP-1, se ele não muda o comportamento obesogênico que ele está exposto. Porque quando ele tirar o medicamento, ele volta a engordar. Então não é só sobre grelina e leptina. É sobre olhar o indivíduo como um todo. Então pegar um estudo randomizado, controlado, duplo cego, com uma população homogênea e extrapolar aquilo para a prática clínica é um exagero. É um exagero. Mas o que eu estou trazendo para vocês não é para deixar vocês mais confusos. É para vocês terem mais parcimônia. Tá? Tem que ser mais ponderado na hora de trazer as coisas e falar sobre as coisas, né? Bom, o conflito de interesse e a questão dos arquivos mortos, né? Que eu falei para você. Isso aqui é uma coisa importante. Procure sempre, tá? Às vezes um estudo, tô lendo um estudo clínico e tal. Peraí, mas ele cita que ele tem registro no clinicaltrials.gov, que é a plataforma internacional de ensaios clínicos, ou no RIBEC, que é a nacional, porque isso aqui garante robustez o nosso estudo, inclusive, vai ser registrado no RIBEC, tá? Que a gente vai fazer um clinical trial aqui na faculdade, na nossa UBS ali, tá? Vamos fazer. Com uma série de problemas, de dificuldades, limitações, mas vamos fazer, é possível. Mas a gente tem que registrar o estudo aqui, por quê? Porque aqui garante que os dados que eu registrei aqui, né, no começo do estudo, e os dados que eu vou registrar aqui no final, depois se eu quiser fazer um malabarismo metodológico, eu não faça. Porque muitos cientistas fazem isso. Duplica dado de paciente, distorce, tira uma vírgula para lá, uma para cá, para poder chegar no P menor que 0,05. Vocês sabem o que é P menor que 0,05? Significa que a chance daquilo ali não acontecer é menor que 0,05, é menor que 5%. Tá? Então, não é só o P significativo. Vamos lá. Eita, vamos lá que já passamos. Bom,
Alguém já ouviu falar no checklist Consort? Isso aqui são 5 pontos que eu trouxe dos 25, que todo clinical trial deve ter. Por quê? Todo clinical trial, quando você publica ele tem que ser reprodutivo. Ele tem que ser reproduzido em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, o estudo da tirzepatida, que é o Surmont. Se eu quiser reproduzir ele, eu posso reproduzir. Eu entro lá no Clinical Trials, eu vejo lá toda a metodologia de como eles fizeram e reproduzo aqui. Tá? E aí eu tenho que olhar 5 pontos básicos aqui para vocês, quando vocês forem avaliar uma transparência de um relato ou de um trabalho. Primeiro, a população estudada se parece com o paciente que está na minha frente? Para eu poder aplicar isso, o dado, por exemplo, do Surmont 4, para o meu paciente obeso no consultório? É igual? Segundo, a randomização e o cegamento foram garantidos e mantidos? Porque às vezes eu faço cegamento do paciente, que é uma coisa, é o dar, por exemplo, o meu nome, Daniel José Matos Medeiros Lima. Em vez de colocar meu nome lá, eu vou colocar uma sigla, DJMML87, é a minha data de nascimento. Isso é uma forma de você anonimizar. E outra forma é você randomizar, separar os pacientes. E, por último, é o duplo cegamento. Quem vai fazer as análises estatísticas não sabe quem que é o grupo controle e quem é o grupo intervenção. Tá? Então tem que saber se o artigo, na metodologia, fala sobre isso. Terceiro, o desfecho principal é clinicamente relevante ou ele foi apenas pré-especificado? O foco ali era a redução de colesterol. Tá, mas e aí, mortalidade, internação, sintoma, efeito adverso, foi avaliado? Quarto, perda de paciente foram toleráveis e a análise obedeceu à intenção, né, de tratar, o ITT ou NNT? O que é perda de paciente? Foram selecionados 111 pacientes e apenas 40 ficaram até o final do estudo. Eles falam por quê? Morreu durante o tratamento, o paciente desistiu. Tem que olhar o número como um todo. E na hora de calcular o número necessário para tratar, eu não uso só o número final não, tá? Eu uso o número inicial. Se só 40 chegaram no final, na hora de calcular o número necessário para tratar, dos 111, eu vou usar 111 para fazer o cálculo, não os 40 que finalizaram o estudo. Tá? A magnitude do benefício justifica o risco da intervenção? Né? É uma coisa que é muito contraditória, por exemplo, na alopatia oncológica. A alopatia é o tratamento farmacológico. Tá? E na oncologia, o objetivo é um pouco diferente. Enquanto na alopatia tradicional o foco é reduzir sintoma com o menor efeito adverso possível, na oncologia esse não existe. A oncologia é alongar ou estender a vida do paciente o máximo possível, independente dos efeitos colaterais. Porque se eu sei que ele com câncer, né, isso é outro misconcepto também absurdo que eu vejo. O paciente chegou lá com diagnóstico de mieloma múltiplo. Você tem 6 meses de vida. Cara, baseado no quê? Que tu fala pro seu paciente que ele tem 6 meses de vida? Gente, vocês têm que ter muito cuidado. Isso colocar no lugar do paciente, ter empatia na hora de dar um diagnóstico difícil. Em tese, eu acho que vocês têm uma disciplina, uma aula sobre isso, né? De como comunicar, né? Comunicação difícil para o paciente. Diagnóstico difícil, pelo menos tem faculdades que tem. Tem? É extremamente importante isso. Porque, gente, você falar para uma pessoa que ela tem 6 meses de vida, isso muda a vida da pessoa num minuto. Então tem formas de você comunicar isso. E não tem como você estimar de forma precisa que a pessoa tem 6 meses de vida. Não tem como. Muitos médicos fazem isso de forma aleatória. Então cuidado na hora de falar isso para o paciente, tá? Então a gente tem a forma correta de comunicar, né, com o paciente. E na oncologia, como eu disse, a gente tem que estender. Então, às vezes, o paciente com um diagnóstico de mieloma múltiplo tem 6 meses, mas se ele fizer o tratamento, ele vai ver 9. E aí, se o ganho de tempo de vida é tão curto assim, eu tenho que discutir o tratamento com o paciente e a família. Né? Eu tenho que ser discutido isso. Então, esses aqui são 5 pontos do checklist. Bom, e como é que a gente pode fazer um raio-x? Né? Por exemplo, aqui um outro estudo, publicado no New England também, que mostra o cenário do teste da pravastatina, outra estatina, né? Para prevenção primária, que analisou ali um N de 6.500 pacientes por quase 5 anos. E olha que interessante,
Qual era a validade externa desse estudo? Né? Mostra ali uma amostra que teve apenas homens escoceses, tá? De meia idade, né? Que apresentavam colesterol alterado. Apenas homens. Tá? E se você aplica esse perfil demográfico, né, de apenas homens de meia idade com colesterol alterado, por exemplo, para mulheres, você tem que ter uma certa cautela de dizer que pravastatina que funcionou para homens, funciona para mulher. Principalmente, vamos supor, o estudo foi feito com homens escoceses de meia idade, eu vou aplicar isso para mulheres no Brasil? Tem que ser ponderado. E qual a validade interna? Randomização centralizada, o estudo foi duplo cego, a análise por intenção de tratar foi extremamente estrita, porque pegou um grupo extremamente específico, homogêneo, e o desfecho duro, né? Infarto não fatal, mortalidade coronariana, etc. E aí qual é o veredito desse estudo? O que eles encontraram? Uma redução de risco relativo de 31%. Nossa! Mas com o número necessário para tratar de 42. 42, né? Então, para cada paciente de baixo, isso aqui no paciente de alto risco. Agora, no paciente de baixo risco, o NNT foi superior a 200. Então, se eu pego um paciente com colesterol alterado, né, com seus 35 anos, de baixo risco cardiovascular, sem comorbidade associada, eu vou prescrever uma pravastatina, eu vou talvez, eu preciso tratar 200 pacientes similares a esse para eu prevenir um. Então tem que olhar muito bem a população, né? A indicação clínica muda de população para população, de indivíduo para indivíduo. Bom, então quando eu falo de validade interna, é quem eles estudaram. O que o estudo analisou, né? Homens escoceses de 45 a 64 anos, colesterol LDL até 232, acima de 155, sem infarto prévio. Ou seja, população bem específica, né? E a externa, né, eu faço essa extrapolação, né? Então, quem que você atende? Então, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado de pegar o que o estudo clínico está trazendo e simplesmente começar a aplicar aquilo para todo o paciente. Não, tirzepatida e Mounjaro para todo mundo, que é excelente. Inclusive, para aqueles que não preenchem critério. Tem pacientes que estão apenas um pouquinho acima do peso, não têm obesidade, estão usando aí canetinha para torta direita. Não vai chegar o carnaval, eu quero botar um biquíni, e principalmente as mulheres, né? As mulheres têm esse viés, vamos dizer, de percepção, imagem corporal, muito maior que os homens. Mas os homens estão ficando mais vaidosos, principalmente na geração de vocês. Principalmente na geração de vocês. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Vamos lá. Então, gente, a pesquisa clínica ela gera verdades sobre médias populacionais, como eu disse para vocês, né? E o clínico trata pessoas que existem nos extremos dessa... Você sabe o nome dessa curva? Curva de Gauss, né? Ou curva gaussiana, muito bem, né? Onde os clinical trials representam o que está aqui, ó, no meio, a maioria das pessoas. Mas na prática, vocês vão pegar os extremos, tá? Que tem particularidades, que tem desejos, que tem medos, que tem sonhos, né? E que tem percepções diferentes. Às vezes o mesmo paciente, com o mesmo critério, ele pode ter percepção diferente sobre o uso de uma medicação, por conta do contexto de vida que ele está. E aí, eu preciso trazer para vocês aqui, né, esse gráfico de Venn aqui, essa imagem, esse organograma de Venn, que é da medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência, ela é pautada nessa imagem. Eu preciso analisar a melhor evidência externa possível, são os clinical trials, os ensaios randomizados e controlados. A experiência clínica individual também conta, tá? Ela tem o seu peso aqui, mas o ponto que é menos discutido e falado da medicina baseada em evidência e pelos seus próprios professores mesmos, são os valores e preferências do paciente. Esses 3 pontos convergem na decisão clínica ética. Porque às vezes não é porque o paciente, né, vamos supor, eu tenho um paciente homem de 70 anos que chegou com uma angina, e aí fez um CAT, descobriu que tinha lá 2 lesões ideais CX, de uns 80%, 90%,
que já trata hipertensão há algum tempo, ele tem ali um colesterol acima de 200, um LDL também é lá de 160, resistência insulínica, uma hemoglobina glicada de 1,59, e esse paciente preenche critério para uso, por exemplo, de estatina? Preenche muito critério. 70 anos, 2 lesões coronárias de mais de 80%, né? Fora os outros fatores de risco comórbidos associados, preenche muito critério para o uso de estatina. Mas aí eu vou informar esse paciente. Eu vou trazer o número necessário para tratar,